Vamos orar? Vamos colocar o culto diante do Senhor, a palavra. Hoje é uma palavra especial para ministrar no seu coração. Então eu queria que você orasse. Hoje o tema da nossa palavra é: seja abençoado no meio da tribulação. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas creia que o Senhor é bom. E Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. É isso que está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Que Ele é o nosso socorro bem presente. Amém, meus irmãos? Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor nessa tarde, ó Deus, a palavra que será ministrada ao nosso coração. Que o Senhor possa liberar sobre nós a tua unção, a tua graça, o teu favor, revelação da tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer com alimento sólido nessa tarde, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Estava me esquecendo também, ali atrás está sendo vendido esse livro do pastor Naô, Na Presença do Pai, para crianças, amém? Então são devocional para crianças. Se você quer abençoar seu filho, aproveite a oportunidade que está aqui o livro. Então na sua revista aí, a palavra é: seja abençoado no meio da tribulação. Olha, irmãos, uma das estratégias do diabo é colocar na mente das pessoas, para fazer com que elas acreditem que é muito difícil ser abençoado por Deus, que é muito difícil ter a oração respondida. Essa é praticamente uma unanimidade, até mesmo entre os cristãos, dos vários ramos, que é difícil você ser ouvido por Deus. Mas acredite, isso é uma mentira do diabo, porque na nova aliança, Deus, Ele criou uma forma simples de nos abençoar, porque pelo meio do sangue de Jesus, por meio do sangue do Cordeiro, nós somos abençoados. Você pode dizer isso comigo? Fala: por meio do sangue, eu sou abençoado. Projeta para mim, por favor, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. O que a Bíblia diz? Hebreus 4,16 diz: olha, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus diz que nós devemos chegar confiadamente diante do trono da graça, porque essa é a verdade da palavra. Mas qual que é a mentira do diabo? Que é difícil, que para você conquistar o favor, para você conquistar a bênção, você precisa fazer um monte de coisa antes. Primeiro você tem que vencer todas as obras da carne, você tem que fazer o que é certo, tem que fazer preencher uma série de condições. Mas a Bíblia fala para nós chegarmos confiadamente. E por que nós chegamos confiadamente? Porque nós não confiamos no nosso mérito, nós não confiamos na nossa performance, mas nós confiamos no poder do sangue do Cordeiro. Você pode dizer amém mais forte? Amém. Lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 19, o que a Bíblia diz mais? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Porque essa palavra intrepidez significa o quê? Fala comigo: ousadia. Quando você lê intrepidez na Bíblia, quer dizer ousadia. Então, por que o texto diz? Irmãos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem titubear, sem duvidar, pois quem fez a promessa é fiel.
Então essa é a verdade da palavra, que você pode chegar confiadamente, que você pode chegar com ousadia. Mas qual que é a estratégia do diabo? Colocar na nossa mente que ser abençoado, que ter favor de Deus é muito difícil. Mas não é. Nesse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela não é cristã ainda. E falando, pregando para ela, testemunhando para ela. Aí ela virou para mim num certo momento da conversa e falou: "Uai, mas aí é muito fácil. Ser crente é muito fácil." Eu falei: "Bingo, é isso. É muito fácil. O problema é que nós complicamos muito às vezes. Mas com Deus é muito fácil. Porque tudo Ele fez, todas as coisas por nós." Amém, meus irmãos? Então o Senhor é quem nos qualifica para entrar na posse da herança. Porque Ele é a nossa conciliação. Ele é que nos qualificou. Ele, por meio da cruz, é que Ele nos deu livre acesso. Amém, meus irmãos? O texto de Hebreus aqui, ele fala para nós entrarmos confiadamente. Porque é uma mudança radical. Porque no Velho Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E diz aí a história, conta aí a história que diz que eles tinham muito temor de entrar ali. Eles tinham toda uma preparação para entrar no Santo dos Santos. Toda uma preocupação, porque se tivesse pecado, eles poderiam cair mortos. E era uma preocupação, eu creio que era um dia de angústia para o sumo sacerdote. Que tinha o dia da expiação, o dia nacional da expiação. Naquele dia ele tinha que entrar no Santo dos Santos. E eu imagino que na hora que chegava a semana, ele começava a ficar preocupado. Começava a ficar ansioso. E se tiver alguma coisa errada? Então ele não entrava com confiança. Ele entrava com temor. Mas no Novo Testamento, meu irmão, você pode se chegar na presença de Deus com ousadia. Com confiança. Porque Ele nos ouve, amém, meus irmãos? Ele nos ouve. Então o Senhor Ele nos qualifica. É muito diferente da velha aliança, mas muitos de nós, apesar de estarmos na nova aliança, ainda temos a mentalidade da velha aliança. E queremos relacionar com Deus com base na barganha, com base na nossa performance, com base no nosso bom comportamento. Mas por que o diabo ele nos leva a esse caminho? Porque uma vez que você olha para si mesmo, uma vez que você olha para o seu desempenho, você perde a fé. Aí você não ora. Por que nós oramos poucos? A maioria de nós ora muito pouco. E por que oramos pouco? Porque na nossa consciência nós pensamos que Deus não vai nos ouvir. Porque julgamos que nós não somos qualificados o suficiente para receber. Mas essa é a mentira do diabo. Porque pela palavra de Deus você pode orar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Fala comigo, todo o que pede, recebe. Precisamos ter revelação disso. Porque se todo aquele que pede, recebe, deveríamos pedir mais, sim ou não? Mas pedimos pouco. Jesus, certa feita, lá no Evangelho de João, ele deu uma dura nos discípulos. E por que ele brigou com eles, reclamou com eles? Porque eles estavam em pecado? Porque eles estavam carnais? Não. Qual foi a dura de Jesus neles? Jesus falou para ele: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, para que a sua alegria seja completa. Deus tem prazer em dar, amém, meus irmãos? Quantos pais temos aqui? Eu acredito que você também tem prazer em abençoar seus filhos. É muita alegria para nós quando nós temos condição de dar um presente para os nossos filhos. Quando eles recebem, eles ficam alegres, começam a brincar, começam a curtir ali o presente. E isso, pelo menos para mim, que sou pai, fico muito feliz com eles estarem felizes. Você é assim também? Tem essa alegria em poder abençoar seus filhos? Em ver a alegria deles? Pois é isso que Jesus está falando. Peçam em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Porque a sua alegria em receber a bênção, em receber o presente, alegra o coração de Deus. Olha que meus filhos, eles pedem coisas para mim que normalmente está além da minha capacidade. Eu falo: filho, agora o papai não tem dinheiro. Aí eles olham assim: então eu passo o cartão. Para eles é muito fácil. Mas não dá, agora não pode, o cartão tem que pagar. Ah não, pai, parcela. Ou seja, eu tenho um problema com o meu limite. Rodrigo, Deus não tem limite. Deus não precisa esperar fechar a fatura, virar o mês.
porque Ele é o dono do ouro e da prata, amém, meus irmãos? Então peça. Só que interessante, irmãos, presta atenção aqui. Lá falando do Antigo Testamento, tinha algo interessante, porque as pessoas, elas levavam um cordeiro para ser sacrificado ali no dia do perdão. E eles levavam um cordeiro, e a Bíblia diz que esse cordeiro deveria ser sem defeito. E interessante que eles levavam ali o cordeiro e o sacerdote ia fazer a avaliação. Só que o sacerdote fazia a avaliação, não era do ofertante, a avaliação era do cordeiro. O cordeiro é que não podia ter defeito. O ofertante era carta fora do baralho. Tantos dias atrás, acho que eu até passei aqui um vídeo, alguns domingos atrás, ele ficava à parte, o sacerdote analisava o cordeiro, e se aquele cordeiro não tivesse nenhum defeito, ele era imolado, ele pegava o sangue, aspejava ali no altar, e aquele ofertante saía consciente de que ele estava perdoado. Ele saía livre. Olha, meu irmão, olha para cá, presta atenção nisso. O sangue do cordeiro não tem mais poder do que o cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Se o sangue daquele animal tinha o poder ali de perdoar os pecados por um ano, quanto mais o sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus que Ele fez o sacrifício uma vez só, de uma vez por todas. Porque agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, meus irmãos? Nós podemos chegar diante do trono da graça. Então creia que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Mas o fato de Deus ouvir nossas orações não significa que a resposta para essa oração vai ser de imediato, vai ser instantânea. Então uma coisa é a oração respondida, outra coisa é o tempo da resposta, é o momento da resposta. Porque toda oração ela é ouvida no momento que você faz. Mas acredite, às vezes a resposta demora um pouco, pode demorar. Um exemplo disso é Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, vamos ver isso na palavra de Deus. Daniel 10, 11 diz assim, olha, e ele me disse, aqui o anjo falando com Daniel, homem muito amado. Olha aqui como é que o anjo do Senhor se referia a Daniel, homem muito amado. Hoje é um pouco diferente, porque no lugar do homem aí coloca filho muito amado. Você pode fechar seus olhos por um momento, botar a mão no seu coração e dizer isso em voz alta? Eu sou um filho muito amado. Oh, que maravilhoso isso. Você é um filho, mas é um filho não só amado, mas é muito amado. Continuando. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que você fez oração, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. O que o anjo está falando para Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi ouvida. E por causa das tuas palavras, ou por causa da tua oração, é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, ele orou e ele falou que Deus ouviu no mesmo dia. Mas a resposta só veio depois de 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Clareando aqui, o que ele está dizendo? Que desde o primeiro dia, Deus ouvia a oração, mas demônios, principados e potestades resistiram à resposta. Mas uma vez que você orou, Deus vai responder, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então o diabo ele não pode te resistir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Então Deus ouve. O problema é que às vezes pode demorar a resposta chegar, por vários motivos. Pode ser porque houve a resistência maligna, mas tem um outro exemplo na Bíblia, lá em Números 21, que quando o povo estava ali no deserto,
A Bíblia fala que por causa das murmurações deles, por causa da reclamação, vieram serpentes e morderam eles. E eles oraram ao Senhor, pedindo que o Senhor livrasse, tirasse as cobras. Mas interessante que a direção que Deus deu para Moisés foi que Moisés fizesse uma haste e colocasse ali uma cobra, uma serpente naquela haste, ali simbolizando a cruz. E quando eles olhassem para a cruz, a Bíblia fala que eles eram livres imediatamente do veneno. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque às vezes nós oramos e nem sempre a resposta de Deus vem da forma que nós pedimos. Porque a oração deles foi: remove as serpentes. Mas Deus não removeu as serpentes. Deus colocou lá uma imagem, vamos dizer assim, colocou lá uma arte, uma cobra na arte, eles deviam apenas olhar. Então Deus tem a forma dele fazer. Às vezes nós pedimos uma coisa e Deus não faz igualmente nós pedimos. Por quê? Porque às vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós não sabemos orar. Às vezes você ora em determinadas situações que, se Deus te atendesse daquela forma, ia te prejudicar. Mas Deus, Ele é bom, amém? E Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes Ele faz uma forma diferente. Deus ouviu a oração deles, mas não da maneira que eles pediram. Deus não removeu as cobras, elas continuaram lá, mas agora elas não tinham poder mais sobre eles. Eu sei que às vezes nós oramos, por exemplo, na vida de casal, vamos pegar aqui os casados. Às vezes você ora para Deus mudar o seu marido, ou às vezes o marido ora para Deus mudar a esposa, mas nem sempre Deus muda a outra pessoa. Às vezes Deus precisa primeiro mudar você. Deus, Ele é poderoso para fazer, amém, meus irmãos? Então nós estamos envolvidos numa batalha de fé. Às vezes há resistências, mas acredite, você não tem que ficar procurando demônios, porque tem irmãos que eles ficam procurando, tudo para eles tem algo, o diabo está por trás, mas nós não temos que olhar para demônios. A Bíblia fala que devemos olhar para Cristo, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Tem irmãos que ficam procurando demônio até no rótulo da Coca-Cola. Já conhece alguém assim? Ele coloca a música de trás para frente procurando demônio. Agora, como nós estamos nos dias proféticos, o mundo está aí cambaleando, muitos irmãos estão se perguntando: quem é o anticristo? Cadê o anticristo? Já está entre nós? Nós não temos que estar preocupados com ele, amém, meus irmãos? Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Nós estamos procurando um arrebatamento. Então não fique focado nessas coisas, não queira saber nome de demônio, não fique preocupado com isso, foque no Senhor, amém? A promessa do Senhor é que Ele é que vai nos livrar de todo dado inflamado do maligno, Ele é que vai nos guardar. A Bíblia fala que Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza, amém? Lá no Salmo 46, versículo 1, diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Então às vezes o diabo ele lança suas setas incendiárias, mas nosso escudo da fé apaga todas elas. Por isso temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, amém? Então não fique preocupado, mas lembre disso: quando eu oro, Deus me ouve. Pode demorar, pode não vir imediatamente, até porque muitas vezes as circunstâncias, as situações, elas são usadas por Deus para nos aperfeiçoar, para que você possa crescer. Porque filho que tem tudo na hora que pede, na hora que quer, normalmente viram crianças mimadas, que não sabe ouvir não, que não sabe esperar. Mas Deus está nos aperfeiçoando para coisas maiores, diga amém. Então, querida, a aprovação muitas vezes ela aumenta o seu valor diante de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, projeta para nós aí Tiago, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então Deus está treinando você para coisas maiores. O problema é que muitas vezes nós somos bons em reclamar, somos rápidos em murmurar, sim ou não? Mas a direção bíblica para nós aqui é, meus irmãos,
tende por motivo de alegria passar por várias tribulações. A verdade é que eu e você não queremos passar por nenhuma tribulação. Ficamos chateados com poucas tribulações. Ficamos desesperados, muitas vezes desanimados diante das tribulações. Mas a Bíblia diz que não devemos ser assim. Devemos ter motivo de alegria. Então a palavra de Deus diz aqui que nós devemos nos alegrar por passar por várias tribulações. É algo assim, muitas vezes está fora do nosso entendimento. Mas acredite, é a palavra de Deus. O problema é que nós não conseguimos, ou normalmente nós não nos alegramos diante da dificuldade. Muitas vezes preferimos ficar murmurando, reclamando, perguntando por quê? Por que isso está acontecendo? Logo comigo, onde está Deus? Por que Deus? Essa é a nossa postura. Mas a Bíblia diz que devemos nos alegrar, porque Deus tem um alvo com elas, amém, meus irmãos? Não significa que que é Deus que traz a tribulação. Não significa que é Deus que coloca a provação diante de você. Não, muitas vezes é o diabo que coloca. Ou às vezes são nós mesmos que procuramos confusão. Nós mesmos tomamos decisões erradas. Nós mesmos entramos por onde não devia. Mas lembre-se que a promessa é que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Tem momentos na nossa vida que nós passamos por muitas tribulações. E às vezes ao mesmo tempo. Tribulações na saúde, tribulações na família, tribulações no financeiro, tribulações ministeriais. Mas não desanime, se alegre. Porque tudo aquilo, toda essa luta vai produzir em você crescimento. Vai produzir em você musculatura espiritual. Amém, meus irmãos? Não fique desanimado. Não entregue os pontos. Não desanime. Porque a recomendação bíblica é: fique alegre no meio da luta. Parece loucura isso. Como assim se alegrar no meio da luta? Como assim se alegrar no meio da confusão? Mas se alegre. O diabo vai fazer você desanimar. Mas Jesus ele falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo, pastor? Bom ânimo é o contrário de desânimo. Não desanime. Porque o ataque do diabo tem um alvo: desanimar você, parar você, fazer você baixar a cabeça, esmurecer você. Mas não pare, permaneça, fique firme. Porque essa tribulação vai passar e vai sair daí um homem ou uma mulher de Deus mais fortalecido, perseverante. Amém, meus irmãos? Porque a prova, ela produz perseverança. O que é perseverança, pastor? Perseverança é a habilidade de não desistir. Olha, em muitas ocasiões da nossa vida, irmão, nós não vamos muito longe, não vamos avante, porque nós desistimos. Aqui nesses dias nós já falamos sobre vários homens de Deus, que perderam a bênção porque desistiram a poucos minutos da bênção. Aprenda a não desistir, amém, meus irmãos? Em tudo na sua vida. Muitas vezes Deus tem coisas grandes para nós, mas nós desistimos no meio da caminhada. Nós desistimos no meio dos degraus. A escada, às vezes, ela é íngreme, às vezes ela é pesada, mas não desista, vá até o final, porque no final tem a recompensa. Paulo ele falava: olha, uma coisa eu faço, esquecendo que das coisas que para trás ficam, sigo firme para o prêmio, sigo firme para a coroa que me está reservada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém, meus irmãos? Então aprenda a não desistir. Muitas vezes a tribulação vem para nos fortalecer. Porque quando você não desiste, você avança, você vai longe. E isso se aplica para tudo na sua vida. Não desista do seu casamento no primeiro problema, porque está passando por luta. Não desista da sua célula, porque a célula está passando por lutas. Porque os irmãos estão inconstantes. Não desista. Continue, permaneça, persevere. Amém, meus irmãos? E Deus vai te recompensar, queridos. Só que acredite, tenha em mente que nem todas as provas procedem de Deus. Porque às vezes você está no meio da luta, aí você pensa: vai fazer o que? É da vontade de Deus. Mas nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Uma das coisas que Jesus ensinou os discípulos a orar a oração do Pai Nosso é que ele disse: para nós orarmos para que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu.
Então, se devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, é porque nem tudo que acontece aqui é da vontade de Deus. Tem coisas que são o diabo que levanta. Tem coisas que não é de Deus. Mas Deus é poderoso para mudar aquelas circunstâncias. Eu lembro que, acho que já contei essa história aqui, mas me perdoe se você já ouviu. Certa vez eu fui convidado para orar por uma senhora que estava enferma. Ela mandou uma mensagem: pastor, você pode passar aqui, orar por mim, porque eu tenho que fazer uma cirurgia, e é muito perigoso, estou com medo, você pode vir orar? Eu, claro, vou ir. E eu fui visitá-la, aí cheguei lá, comecei a conversar com ela, ali pintando o clima, para oração, preparando o ambiente. Aí de repente ela falou: pastor, pois é, o senhor pode orar por mim, porque fui diagnosticada com essa enfermidade, e é terrível, é maligna, e eu tenho que fazer uma cirurgia às pressas, e é um risco muito grande. Então, mas fazer o quê, pastor? É da vontade de Deus. Aí quando ela falou isso, eu levantei, falei: irmã, paz do Senhor, deu minha hora, estou indo trabalhar. E ela: ué, pastor, mas o senhor não vai orar por mim? E eu: Deus que me livre, irmã. Como é que eu vou orar por você se você disse que isso aí é da vontade de Deus? Quem sou eu para orar contra Deus? Aí ela regalou o olho. Deu aquele silêncio constrangedor. Pastor, o senhor tem razão, não é da vontade de Deus não. Vamos orar repreendendo, porque de Deus é a saúde. Eu: amém, crente. Agora vamos orar. Agora vamos orar. Mas está vendo que nossa mente muitas vezes ela é condicionada pelo maligno para a gente pensar. Você pensa: pastor, mas é só a forma de falar. O problema é que a forma de falar rouba a sua fé. O problema é que a forma errada de pensar, a forma errada de você falar, rouba a sua fé. Nós sabemos que a palavra tem poder, é bíblica, a palavra tem poder. Então devemos usar, só que nós pensamos na nossa mente, a palavra tem poder para o mal. Você fala: não fala isso não, porque se falar coisa ruim vai acontecer. Não, fala coisa boa, amém, crente? Abençoa, declara, profetiza. Mas nós damos poder muitas vezes para o errado, mas achamos que não tem poder para abençoar. Não tem poder para declarar cura, para declarar provisão, para declarar a bênção de Deus. Então nós temos que crer que Deus é um Deus que ouve oração, amém, meus irmãos? Então o diabo, ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Está passando por luta, está passando por dificuldade? Não desanime, permanece, persevera. Pastor, e o que fazer durante esses momentos de tribulação? A Bíblia fala para se alegrar. Então, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar culpando os outros, culpando o líder, culpando o discipulador, culpando o pastor, culpando Deus, culpando o capeta, se alegre e creia que essa tribulação vai passar. Ela não vai durar para sempre. Ela vai passar. E no final dessa tribulação eu vou estar maior, perseverante. Amém, meus irmãos? Mas mesmo quando o maligno ele ataca, Deus faz com que todas as coisas cooperem para nosso bem. Então muitas vezes acontecem coisas ruins, que no primeiro momento parece o fim, parece algo trágico, mas depois de um tempo você vai ver que Deus usa aquela situação para abençoar você, para mudar as circunstâncias. Estava conversando com alguém esses dias, e é para você ver como é que é as coisas. Essa pessoa estava reclamando sobre que ela estava chateada com a outra pessoa, porque era um absurdo que a pessoa tinha demitido ela. Um irmão tinha contratado um outro irmão, mas aí não deu certo, ele demitiu. Eu aprendi com o meu primeiro pastor, ele falou: você nunca pode contratar quem você não pode demitir. Porque às vezes você é discipulador, contrata, aí quando você vai demitir, perde o irmão. Então ele falava: você não contrata quem você não pode demitir. Então o marido que é empresário, não contrata a esposa para ser sua empregada, sua funcionária, vai dar ruim. É melhor ela ser sua sócia. Amém, irmãs? Você é sócia, você não é empregada lá da empresa dele. Você não pode demitir ela? Demite para você ver, Rodrigo. Vai dar ruim, não vai ou não vai? Mas qual que era a reclamação do irmão que foi demitido? Que ele estava chateado, nunca tinha perdoado o outro lá. Só que o que aconteceu? Ele não estava vendo. Porque ele foi demitido, aí ele ficou desempregado, sem dinheiro. Aí ele começou uma empresa.
E ele estava próspero agora, nesse momento estava bem, só que com o coração com raiva do outro lá atrás. Já estava há alguns anos. Mas eu falei, irmão, em vez de você estar agradecendo por ter sido demitido, você está com o coração fechado, não perdoa o irmão que te demitiu. Se ele não tivesse te demitido, até hoje estaria empregado. Agora você é o empregador. Então, às vezes acontece coisas na nossa vida que no primeiro momento parece ruim, mas Deus reverte em bênçãos, amém, meus irmãos? Você não sabe o que está por trás, você não conhece toda a história, por isso que a Bíblia fala, se alegre. Então, ao invés de ficar murmurando, procurando culpado, reclamando, se alegre nessa consciência, Deus vai transformar isso em bênção. Não sei como, não sei quando e nem de que forma, mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e por fim há de se levantar sobre essa situação. Amém, meus irmãos? É isso, porque Deus ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mesmo quando o diabo levanta, mesmo quando ele ataca, meu filho, maior é o Deus que está em você. Por trás da ação do diabo está Deus que é mais poderoso para mudar as circunstâncias, amém, queridos? Mas é um fato, lembra disso, Deus sempre ouve a nossa oração, só que a resposta, nem sempre, ela se manifesta instantaneamente, porque se assim fosse, nós seríamos crianças mimadas, mas Deus, o tempo, a espera, isso é um ótimo professor para nos ensinar a ser maduros, porque na vida adulta, nós já aprendemos que nem tudo sai como planejamos. Mas criança, pastor André, quando não sai do jeito que quer, briga, faz sapateio, né? Dá piti, rola no chão. Mas adulto não pode fazer isso. Adulto tem que aprender que nem sempre sai do seu jeito. E acredite, nem sempre o seu jeito é o melhor. O melhor é o jeito de Deus. E às vezes ele retém a bênção ou dá de outra forma porque vai ser melhor para você. Mas lembra disso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se não saiu do seu jeito, se alegre, descansa, confia nele, que a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, amém, meus irmãos? Porque a tribulação, a provação, vai produzir em você crescimento, vai te aperfeiçoar. Olha, é algo maravilhoso isso. Algo maravilhoso que Deus usa todas as coisas para nos abençoar, amém, meus irmãos? Mas avançando, o Deus de toda a graça, Ele nos aperfeiçoa no meio da tribulação. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, o que a palavra de Deus diz? 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, quem em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. Pensa isso, você colocar uma pessoa como coluna, colocar uma pessoa como firmeza, porque quando a construção é grande, quando a obra é grande, precisamos de ter colunas fortes, precisamos de ter estacas bem firmes. É isso que ele está falando. Às vezes vem a luta, às vezes vem a tribulação, se alegre, porque Deus quer fazer coisas grandes. E quanto maior é a luta, maior é a obra que Deus vai fazer na sua vida. Porque é isso que ele está falando, que Deus ele vai aperfeiçoar, Ele vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar. Para quê, pastor? Para sustentar o peso de glória, para sustentar a bênção completa, amém, queridos? Olha, já vi isso várias vezes, várias pesquisas nesse sentido, que a maioria, mas quando eu falo maioria, é maioria mesmo, dos ganhadores de Mega Sena, de loteria, voltam a ser pobres. 99% volta a ser pobre quando não morre, quando não é assassinado, quando alguém não rouba. Por quê? Porque eles não foram preparados. Então adquirir essa riqueza de uma vez só, se torna uma maldição. Mas a Bíblia fala que quando a bênção de Deus, ela não traz desgosto. Por que a bênção de Deus não traz desgosto? Porque Ele prepara você para ela. Então muitas vezes passamos por lutas, às vezes passamos por dificuldades, às vezes passamos por situações que naquele primeiro momento você talvez não entende, reclama,
murmura, mas acredite, é Deus preparando você para coisas grandes. É Deus preparando você, amém, queridos? Então, o texto aqui ele diz, né, Pedro ele diz que o Deus de toda a graça, Ele nos aperfeiçoará, depois de ter sofrido um pouco. Então esse sofrimento não é para o seu mal, é para te aperfeiçoar. Não é Deus que está trazendo o sofrimento, às vezes a circunstância traz o sofrimento, às vezes o inimigo traz o sofrimento, mas Deus usa aquilo para aperfeiçoar você, para fortalecer você, para firmar você, amém, meus irmãos? Porque toda tribulação, acredite nisso, toda tribulação ela é temporária, nada dura para sempre. Se até o tempo bom passa, Henrique, ainda mais o tempo ruim, vai passar também. Creia nisso, creia nisso. Então Deus, a Bíblia diz que Deus fez dias, né? Fez noite, fez dia, para a gente lembrar que amanhã é um novo dia. Amanhã teremos uma nova oportunidade. Não fique, não desespere, não retroceda, não desanime, não pare. Porque o problema nosso é esse, é no meio da tribulação parar. Continue, avance, porque vai passar. Só que você vai sair do outro lado mais forte. Você vai sair do outro lado aperfeiçoado, firmado, vai sustentar melhor, vai crescer mais, amém, meus irmãos? Porque a aprovação da fé, ela traz muitos benefícios. É isso que a Bíblia está dizendo. Primeiro, Pedro diz que nós somos aperfeiçoados em nosso caráter. Pessoa que ela está aprovado é pessoa confiável, é pessoa que não vai mudar de acordo com as circunstâncias. Ele está lá firme, ele é confiável. Você pode contar com ele, que ele está lá, independente, faça chuva, faça sol, ele está lá. Mas pessoas que não são confiáveis, no primeiro vento, te deixa na mão. Na primeira oportunidade, tchau, querido. Mas a tribulação nos faz aperfeiçoar. Nós somos firmados, amém? Fortalecidos, fundamentados. Significa que o diabo vai ter que suar a camisa na próxima. Ele vai ter que fazer, ele pode até vir contra você por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Por quê? Porque você está fundamentado, você está fincado. Ele não vai te mover, ele não vai mover você mais, até ele desistir de você. Por isso que a Bíblia fala, olha, sujeitai portanto a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então você não tem que ter medo do diabo, ele é que tem que ter medo de você. Você que é o perigoso da história, você que é o terrível, é ele que tem que fugir de você. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você for firmado, quando você for aperfeiçoado, amém, meus irmãos? Olha, muitas vezes, não é Deus o causador do problema, das coisas ruins na nossa vida, mas Deus é poderoso para que todas essas coisas sejam convertidas em bênção para nós. Porque a tribulação, ela é apenas por um tempo, por um momento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o que a Bíblia diz? Olha, porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, quem escreveu isso? Paulo. E qual que era a leve e momentânea tribulação dele? Apedrejado, tendo que fugir, barco afundando, essas coisas básicas, sabe? Resfriado. Essa era a tribulação dele. O irmão passou, não cumprimentou, o outro foi grosseiro, esqueceu o aniversário na célula, ninguém mandou mensagem nem no grupo, nem aquela que você copia e cola. Essa era a tribulação de Paulo? Fala comigo, não. Mas Paulo fala que as leves e momentâneas tribulação que ele passava ia produzir eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, amém, meus irmãos? Então nesse contexto aqui, Paulo ele fala de tribulação, só que ele diz que essa tribulação, ela é por um só momento, não vai durar a vida toda. O problema é que nós desesperamos porque a gente imagina que não vai sair daquela situação, que aquela situação vai demorar muito, aí ficamos desesperados. Não, meu irmão, calma, aquietai-vos e sabei que só o Senhor é Deus. É isso que o Senhor fala para nós.
Porque toda tribulação na vida de um crente, ela é apenas um momento, acredite. E mesmo naquele momento, ele está sendo cooperado. Deus está cooperando todas as coisas para o nosso bem. E no final vai resultar em peso de glória para nós. Ah, pastor, mas é difícil de crer nisso. Mas é a palavra que está dizendo, não é eu que estou falando aqui. Não estou aqui abrindo caixinha de promessa, na verdade é a promessa da palavra. É a Bíblia que é a verdadeira caixa de promessa para nós, amém, meus irmãos? Ela é maravilhosa, porque cada tribulação que você enfrenta, e quando você responde em fé, você ganha peso de glória. Está sendo reservado como peso de glória para você. A Bíblia fala que Jacó ele teve 12 filhos, mas dentre aqueles 12, nós sabemos pela história que ele amava mais José. Só que você sabe, né? José, os irmãos dele ficavam com ciúme. José era alguém imaturo, alguém que contava sonho para todo mundo. Acredite, não é sábio você contar seus sonhos para todo mundo. Tem coisa que é só você e Deus. Mas tem irmão que ele fala demais. Ele entra na porta do ônibus, quando ele desce lá no final, no fundo do ônibus, todo mundo sabe a história dele. Do motorista ao último passageiro, porque ele conta. E José era imaturo, jovem imaturo. E por causa dessas conversas, você sabe o que aconteceu, né? Os irmãos ficaram com ciúme, né? Prenderam, amarraram ele lá, venderam como escravo. Só que interessante que a Bíblia fala que Jacó, ele chorou amargamente. Ele ficou desesperado quando recebeu a notícia. Ou seja, né, nem tudo na nossa vida a gente sabe o que vai acontecer. Mesmo os grandes homens de Deus não têm ciência, né, não entendem todas as coisas. Às vezes tem circunstâncias que acontecem que nós não entendemos, não compreendemos. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, de muito tempo, toda aquela situação foi revertida para a bênção do povo de Deus. Porque José, depois de muitos anos, escravo, presidiário, depois foi levantado ao trono do Egito, ao imperador do Egito. E você sabe quando os irmãos dele, depois teve um tempo de fome, um tempo de escassez na terra de Canaã, e eles tiveram que ir para o Egito para comprar mantimentos. Você conhece a história. José no primeiro momento não se deu de conhecê-los, provou eles ali em algumas situações, e fez uma maldade ainda, porque falou: vocês têm mais irmãos? Porque ele sabia que o outro irmão dele, Benjamim, era amado pelo pai, e falou: vocês são espiãos, estão aqui para roubar, para espiar a terra. E falou: ia prender eles, e vou deixar um de vocês preso, se for verdade que vocês têm um irmão, então traga ele aqui. Quando deram essa notícia para Jacó, qual foi o pensamento de Jacó? Já perdi um filho, e agora eu vou perder o outro. É melhor morrer do que passar por uma situação dessa. Ou seja, ele não sabia que aquela situação toda estava sendo convertida em bênção para eles. E no final nós sabemos da história. E José falou para os irmãos dele, que ele se deixou revelar: olha, foi Deus que me mandou antes de vocês. Não foi vocês que me venderam para cá, foi Deus que me trouxe antes, para poder cuidar de vocês hoje. E depois toda a família dele desceu para o Egito e foi cuidada por Deus. Foi cuidada por José. Então, ou seja, isso é uma prova que todas as coisas, por mais ruim que aparentam ser, Deus pode converter em bênção para nós. Todas as coisas podem cooperar para o nosso bem, amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Interessante que lá em Romanos 8, 28, quando diz isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, interessante que lá diz que o final, o alvo, é nos transformar na imagem e semelhança de Cristo. Lá no versículo 29 diz isso, pode no 28, pode voltar para o 28. Olha o que aqui diz lá, olha: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão, ou seja, antes conheceu, também já nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então a tribulação na nossa vida nos aperfeiçoa até alcançarmos a estatura do varão perfeito, a imagem e semelhança de Cristo, amém, meus irmãos? E essa é uma riqueza extraordinária. Você está sendo preparado, transformado de glória em glória, até que você alcance a estatura do varão perfeito que é Cristo.
E às vezes a dificuldade vem para te transformar, para mudar você, para aperfeiçoar você. Porque é no tempo da tribulação que o crente ora. É no tempo da tribulação que o crente lembra que tem que jejuar. Porque do contrário, come e não ora nada. Essa é a vida da maioria de nós. Mas acredite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem um alvo, que é nos aperfeiçoar na imagem e semelhança do seu Filho. Amém, meus irmãos? Porque no meio da tribulação, há livramento. Outra coisa, você tem que crer nisso, que no meio da tribulação, Deus te dá livramento. Você não está sozinho. Às vezes você fica lá reclamando, murmurando, desesperado, preocupado, pensando que está sozinho. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus ele tem um livramento para você. Lá diz assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ele não está prometendo livrar você da tribulação, ou impedir que você passe por ela. Mas se você passar, como diz lá no Antigo Testamento, se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passar pela água, ela não tem poder para te afogar, porque o Senhor está com você. Como dizia o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É inevitável que as tribulações venham, é inevitável que os problemas venham, mas devemos crer que o Senhor, Ele já providenciou o livramento para nós, amém, meus irmãos? Interessante que a palavra tentação aqui nesse texto, ela significa provação, significa teste, ou seja, as provações e os testes, eles procedem do maligno. O diabo ele usa homem, usa circunstâncias, mas o Senhor ele coloca limite, e Ele diz que a tribulação, que Ele não vai deixar a tribulação chegar além das nossas forças. Ou seja, Deus não fica só assistindo. Em outras palavras é isso, Deus não é um mero telespectador da sua vida. Ele é o seu pai, Ele é o seu pastor, Ele interfere. A boa mão dele está sobre você, independente das circunstâncias. Você não é presa fácil para o diabo, porque você tem pai, e seu pai cuida de você. Você tem noção disso? Você tem revelação disso? Que independente da circunstância, independente do vale da sombra da morte, Deus está contigo. Ô meu irmão, se Ele está contigo, acabou o problema. Se Ele está contigo, acabou o problema, acabou a dificuldade. É isso que Ele está dizendo, amém? Então significa, isso significa que quando você já perdeu, ou está perdendo todas as suas forças, no meio da luta, o diabo ele não vai poder mais tocar, porque Deus põe limite. Deus põe limite, a promessa aqui é que Deus põe limite no diabo. Ele não tem livre acesso a você. Lembra lá de Jó? Lembra que ele pediu permissão para atacar Jó? Mas Deus colocou limite. Você não pode tocar na vida dele. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas isso pode valer para o mundo, para o homem do mundo lá. Para você que é filho, não. Você não é igual ao do mundo, você é filho. Tem limite. Você está debaixo das asas do Senhor. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Nada pode tocar em você, amém, meus irmãos? Então Deus ele promete isso. E a promessa é que Ele não permite que sejamos provados além das nossas forças. E a segunda promessa é que no meio da luta, Ele vai sempre te dar um escape. Sempre vai te dar um livramento. Mesmo quando você não está vendo saída, mesmo quando você está desesperado e acha que é o fim, Deus é poderoso para abrir portas aonde não há portas. Lá em Apocalipse capítulo 3, ele fala isso, que Ele é poderoso para abrir porta onde não há porta. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, às vezes o diabo ele coloca situações, você se sente no fundo do poço, sem saída. Agora é o fim. Mas Deus ele não tem limite. Deus ele abre portas aonde não tem portas.
E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a promessa é que Ele coloca a porta aberta diante de nós. Amém, meus irmãos? E o que é porta? Porta é algo que te muda de ambiente. Porta é uma saída de ambiente. Talvez você está passando por luta, está passando por dificuldade. Deus coloca uma porta para você passar por ela, para ir para outro ambiente, para outro momento. Amém, meus irmãos? Lembra disso, que Ele é poderoso para abrir portas onde não há porta. Está passando por luta? Está passando por dificuldade? Não está vendo saída? Não sabe o que fazer? Deus, abre portas. Me mostra, me leva. O Senhor é meu socorro, bem presente na hora da tribulação. Amém, meus irmãos? Então essa palavra é para você hoje, meu irmão, é para você não desistir. Não importa quão grande esteja a sua luta, não importa quão terrível parece ser a circunstância, lembra que você tem um Deus que ouve as suas orações. Não desista, amém, meus irmãos? Quero ler esse texto para a gente encerrar, lá em Apocalipse 3, versículo 7. Olha qual que é a promessa para nós. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Chave é um instrumento poderoso para abrir portas. E a Bíblia fala que ele tem a chave de Davi. E a chave de Davi, não sei se você sabe, mas a chave de Davi é a chave que abre porta, independente do seu merecimento. Ele tem a chave para abrir portas, amém, meus irmãos? O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa é a promessa. Talvez o diabo ele levanta, faz barulho, e você fica desesperado, sem direção, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Mas a palavra de Deus para você hoje é: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Mesmo que você que acha que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Deus ele cria um caminho para o povo passar no meio do mar. O mar vai se abrir. E se o mar não se abrir, Ele é poderoso para te fazer andar sobre as águas. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Pastor, mas tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil arrumar força para lutar. Tem hora que é difícil perseverar. Tem hora que parece que o melhor caminho, a melhor saída, é mais sensato desistir. Mas desistir nunca é a melhor opção. Não desista. Permaneça. Permaneça. Você é alguém abençoado. Você é filho de Deus. Tribulação, você tem um pai que cuida de você. E essa leve e momentânea tribulação que você pode estar passando esses dias, meu irmão, minha irmã, não se compara ao peso de glória que está reservado para você. Mas eu entendo, tem dia que é difícil. Tem dia que parece que você não tem mais força para continuar lutando. E é nesses dias que você precisa de ajuda. Alguém para te aconselhar, irmão, amigo. De alguém para orar por você. De alguém para te aconselhar. De alguém para te dar o ombro. Porque é melhor ser dois do que um. Eu queria convidar você a ficar de pé e nós vamos encerrar o culto orando junto. Tem dia que parece que a luta está difícil demais. Está insuportável, mas lembra que não vem tribulação acima das suas forças. E hoje o Senhor quer te fortalecer para você continuar lutando.